O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, queridos ouvintes da 98 FM, que efeito produz em nós a palavra de Deus? Quais são os frutos que a palavra de Deus produz nas nossas vidas? Claro que essa pergunta, sendo feita por cada um individualmente, pessoalmente, ficaria: que frutos produz na minha vida a palavra de Deus? Essa é a grande provocação que a liturgia da palavra desse terceiro domingo do tempo comum vem nos propor. Na primeira leitura, a leitura tirada do livro do profeta Jonas, fala-nos do exercício profético de Jonas. Jonas é enviado por Deus a uma cidade, Nínive. E ali ele tem a missão de anunciar a palavra de Deus. Hoje, meus irmãos, o grande sujeito do texto sagrado não é Jonas, o profeta, mas é o povo de Nínive. São eles que, ouvindo a palavra do profeta Jonas, a saber, ouvindo a palavra de Deus, eles se convertem à palavra. Acredito, meus irmãos, que este deve ser o primeiro fruto que a palavra de Deus deve produzir em nós.
conversão. E o que é conversão? É mudar de vida. Conversão significa mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de atitude. Por isso, meus irmãos, que na teologia católica nós acreditamos que não existe uma conversão imediata. Claro, existe uma resposta imediata à palavra de Deus. O que é que isto significa? Significa dizer que quando eu ouço a palavra de Deus, e quando eu a acolho no meu coração, eu digo sim a esta palavra. Eu me decidi pela palavra de Deus. O fato de me decidir pela palavra não significa dizer que eu já me converti. O fato de ser um conhecedor da palavra de Deus não significa dizer que eu sou uma pessoa convertida. O fato de ter conhecimento das Sagradas Escrituras, de, por exemplo, decorar os textos, os versículos, os capítulos, de saber do Gênesis ao Apocalipse, ter todo o conhecimento da palavra de Deus, não significa dizer que eu sou cristão. Porque é necessário saber, meus irmãos, que até o demônio, até Satanás, conhece a palavra de Deus. Quando ele ousou tentar a Jesus, ele o tentou pela palavra. Ele usou das Escrituras para tentar o Filho de Deus. É sinal de que o próprio Satanás, ele conhece a palavra. Porém, ele não segue a palavra. Ele não se converteu à palavra, mas ele conhece a palavra. Conversão, meus irmãos, é aderir a esta palavra. Não é apenas balançar a cabeça e dizer sim, é isto. Porque Satanás também balança a cabeça diante da palavra de Deus e diz: sim, é isso, é verdade. Porém, ele não segue a palavra de Deus. Vejam, meus caros irmãos, que a verdadeira conversão, ela não nasce da noite para o dia, mas ela acontece todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós vamos dando passos de conversão. Todos os dias nós vamos aderindo a uma vida de penitência, de arrependimento. E todos os dias nós fazemos o propósito de sermos bons cristãos e de seguirmos a Cristo. A esse processo nós chamamos de conversão. Por isso, meus irmãos, que ninguém muda da noite para o dia. Nós até procuramos mudar. Procuramos hoje ser melhores do que ontem. Mas o ranço do pecado sempre vai estar em nós, na nossa natureza. E é aí, meus irmãos, onde acontece a batalha espiritual. É aí onde acontece a grande batalha. Sou eu que devo lutar contra o meu eu.
É o eu de Deus em mim que me faz lutar contra o meu eu, que na maioria das vezes vai contra esse projeto da palavra de Deus, vai contra essa vivência da própria palavra. E aí, meus irmãos, quantas vezes é necessário para nós termos que cair do cavalo para poder encontrar Jesus? Quantas vezes é necessário nós deixarmos as nossas redes, como fez Simão, Pedro, André, Tiago, foram capazes de deixar suas redes para seguir a Jesus. Quais as redes que eu preciso deixar para seguir a Jesus? Não existe conversão sem seguimento. Por isso que a primeira leitura, meus irmãos, ela está entrelaçada ao Evangelho. O povo de Nínive ouviu a pregação de Jonas e se converteu a Deus. No Evangelho, os discípulos ouvem Jesus e o seguem, porque reconhecem que aquele que diz que o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo, ele fala a verdade, ele é a verdade do Pai. Conversão é seguimento à pessoa de Jesus. Para seguir a Jesus é necessário renunciarmos a muitas coisas. Os discípulos, segundo o Evangelho, renunciaram o barco, isto é, o seu objeto de trabalho, renunciaram às redes, alguns renunciaram à própria família para seguir a Jesus. E nós? O que é que precisamos renunciar para seguir a Cristo? Talvez, meus irmãos, a renúncia de hoje não se trate do trabalho, não se trate da família. Talvez a renúncia que hoje nós precisamos fazer esteja muito mais ligado a nós e ao que está no nosso interior, no nosso coração. Para seguir a Cristo, meus irmãos, é necessário um coração humilde. E para termos um coração humilde é necessário renunciarmos a todo sentimento prepotente, a todo sentimento orgulhoso, a todo sentimento que me faz ser autossuficiente e confiar em mim mesmo, e não confiar no projeto de Deus na vida do outro. Deus tem um projeto de amor para cada um de nós. Para nós que estamos todos os dias na celebração eucarística, para nós que fazemos parte de grupos, movimentos pastorais, fraternidades, comunidades, para nós que já temos uma consciência de que somos igreja, mas Deus tem também um projeto de amor para aqueles que estão afastados da igreja, para aqueles que estão fora do Evangelho, para aqueles que vivem a sua própria lógica, para aqueles que vivem a lógica do mundo. Deus tem um projeto de amor para cada um de nós.
E como é importante, meus irmãos, na nossa oração pessoal, nós sempre perguntarmos a Deus: Senhor, qual é o teu projeto de amor para comigo? Os santos se perguntavam muito e perguntavam muito a Deus sobre esse projeto. Basta recordar aqui o seráfico Pai Francisco. As inúmeras vezes que diante do crucificado ele se perguntava ao Senhor: Senhor, que queres que eu faça? Toda a ação nossa, meus irmãos, todo exercício nosso, por melhor das intenções, se não estiver em Deus, não tem sentido. Todas as nossas ações, toda a nossa caridade, se não for feita em Deus, por Deus e em Deus, ela não tem sentido. Por isso, a urgente necessidade de redescobrirmos o valor da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, o ardente desejo de todos os dias buscar mais a palavra de Deus. Nós católicos somos portadores do dom do Evangelho, somos portadores do dom da palavra. Não foi A, nem B, nem C e nem D quem nos transmitiu a palavra, mas foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E esta palavra transmitida ao Senhor foi transmitida aos apóstolos, e os apóstolos transmitiram a nós esta palavra. E nós, o que temos feito com a palavra de Deus? De que modo eu tenho comunicado a palavra de Deus na minha casa, no meu trabalho? Será, meus irmãos, que nós temos coragem de falar de Deus? Será que no nosso trabalho nós temos coragem de falar de Deus? Nós temos coragem de falar do amor de Deus? Será que para os nossos filhos nós temos coragem de falar do amor de Deus? Onde está de fato a nossa coragem evangélica? Aonde está a nossa coragem missionária? Bastou a palavra de Jesus: convertei-vos e crede no Evangelho. E aqueles homens deixaram tudo e seguiram a Jesus. Neste terceiro domingo do tempo comum, o que é que você precisa deixar para seguir a Jesus? Que coisas você precisa deixar? Que sentimentos você vem trazendo no coração e que você sabe que estes sentimentos não lhes fazem bem? Por que não deixar o ódio e levar o perdão? Por que não deixar a arrogância no meio do caminho e tomar a humildade como companheira sua de caminhada? Por que não deixar a brutalidade e ter como companheira de caminhada a bondade? Precisamos, meus irmãos,
conhecer mais a palavra de Deus. E precisamos também, além do conhecer a palavra, precisamos abrir, escancarar as portas do coração para esta palavra, para esta verdade. Pois o próprio Jesus nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos de nós caminhamos no erro porque não conhecemos a verdade. Tomamos consciência de que a verdade é Jesus Cristo, que a verdade é a palavra que se fez carne, a palavra que é transmitida por nós, por meio da igreja. E na igreja, e com a igreja, nós que somos igreja, nos tornamos comunicadores da mesma palavra. Que o Senhor nos auxilie, meus irmãos, que Ele nos ajude, que Ele nos dê uma fé firme, forte e corajosa, para vivermos em todos os momentos da vida a sua santa e adorável palavra. Assim seja. Amém.